Olá, está no ar mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No programa de hoje eu converso com Francisco Almeida, que é professor e tecnólogo em radiologia. Vamos falar sobre humanização hospitalar em tempos de crises epidemiológicas. Professor, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, é sempre um prazer estar falando com vocês, estar falando com os ouvintes e dessa função importante, né, que é a humanização. Sem dúvida. Professor, humanização é um tema que há um bom tempo a gente ouve falar, né? E eu acho que nesse tempo, então, da pandemia pelo novo coronavírus, esse tema acaba, de uma certa forma, até ganhando uma força maior, né? Uma evidência maior. Eu queria que a gente começasse o programa explicando um pouquinho para o nosso telespectador do que a gente está falando, né? O que é, então, essa humanização hospitalar que a gente tanto tem falado nesse tempo. Maravilha. Humanização, né, basicamente se resume em atender alguém, né, em ter alguém de uma forma a cuidar, né, a dar o melhor de si, ser um profissional de excelência, escutando os anseios, né, fazendo com que esse cliente se sinta à vontade, de certa forma, né, por estar dentro de um hospital, mas nós temos que entender que a humanização é algo que você aproxima as pessoas, que no caso, o profissional e o cliente em si. Então, entender a humanização é entender o acolhimento. Eu quero acolher essa pessoa para que eu consiga tratar, né, o doente, né, e não a doença. Então, isso é bem discutido em relação aos profissionais. Bem visto, né, no momento atual, mas é uma situação que já detém aí alguns anos, né, com essa orientação e cuidado ao cliente, né, ao paciente em si. Certo. Professor, quando o senhor fala, então, dessa humanização, né, no atendimento a esse paciente, né, esse cuidado todo que envolve, então, esse doente, né, vamos dizer assim, esse paciente, a gente pode também entender o conceito de humanização como algo mais amplo, quer dizer, que atinge também a família, por exemplo, desse paciente, que também passa por uma situação difícil, aquela ansiedade, né, de saber o que está acontecendo, então, com o meu parente ou com o meu amigo, quer dizer, é uma situação ampla, podemos dizer assim? Correto. Ser humanizado, né, ou ter um setor humanizado, ele vai de encontro exatamente nesse ponto. Em situações como essa que estamos vivendo, que quando a pessoa, né, o cliente, está internado, ele não pode ter visitas. Então, uma situação como essa é bem complexa, né, que é um setor totalmente fechado e, obviamente, os contatos são feitos diante um telefone, por exemplo. Então, o ato de um hospital entender que é importante a família ver que esse paciente, né, que esse indivíduo está acordado, está lúcido, está falando, né, é um conforto em si. Então, essa humanização ela se aplica em diversos conceitos e também levando a esse pensamento, né, de entender que a família também precisa ter essa compreensão para que todo o âmbito, né, próximo desse cliente, né, ou desse paciente, esteja, assim, de certa forma, agindo de uma maneira adequada, né, deixando todos tranquilos, todos sossegados, porque uma coisa é o médico chegar e avisar a família, né? O cliente, a pessoa está bem, né? O Francisco está bem, está com saúde, está melhorando. E outra coisa é esse enfermeiro, esse profissional mostrar uma imagem, né, com esse Francisco falando, por exemplo. Então, nós temos que entender que, sim, a humanização ela não se aplica diretamente ao indivíduo, e sim todos que circundam esse indivíduo, né? Que são os familiares, as pessoas mais próximas. Sem dúvida.
Professor, a gente pode dar alguns exemplos, né, de ações humanizadas, vamos dizer assim, para que as pessoas compreendam, então, exatamente o que a gente está falando, né? A gente pensa em humanização, tá, quer dizer, dar um bom atendimento, eu acho que a empatia também acaba sendo uma palavra-chave, quer dizer, você se colocar no lugar daquela pessoa, saber que ela está passando, então, por uma enfermidade, que ela tem que receber, então, aí um atendimento que atenda às necessidades dela, é você pensar na família, né, como você posicionou, dar uma satisfação, saber conversar. Mas o que mais que a gente pode dizer em termos práticos, né, e que envolve esse conceito de humanização? Ok. Sempre quando nós falamos, né, a palavra-chave que você citou é empatia, né? Acho que essa é a palavra que se resume basicamente tudo. Mas, quando nós pensamos em um hospital que tenha setor humanizado, significa que desde a recepção, esse cliente entrou, esse cliente teve as informações necessárias, talvez o esboço de um sorriso, né? A alegria em atender esse indivíduo, a alegria que a gente diz não é um cinema nem nada disso, mas você expressar aquela vontade de entender que essa pessoa está lá e necessitando de você. Isso chamamos de hora ouro, aquele primeiro contato que o cliente tem numa instituição. Então, podemos dizer que a recepção deve ser um ponto muito importante desse acolhimento. Posteriormente, a enfermagem atender de uma maneira escutando esse cliente, né? Então, os anseios dele, os medos que ele possa existir, né, no seu conceito. Ele não sabe o que está acontecendo. Talvez um vômito, talvez uma dor, ele não sabe qual o agravante disso. Então, numa triagem que a enfermagem chega, chama pelo nome, aguarda essa pessoa chegar, faz ela sentar, se sentir à vontade, falar um bom dia, uma boa tarde, não, boa noite. A partir desse momento, indicar o local exato para que essa pessoa aguarde o médico, que esse médico chame de uma maneira adequada e não gritando dentro de um consultório, sentado atrás de uma cadeira, né, somente com a porta aberta. Não, que esse médico vá até a porta, que esse médico chame a pessoa de uma maneira adequada. A partir desse momento, né, se necessitar de algum exame, que se for de imagem, que nós, profissionais da radiologia, venhamos atender de uma maneira adequada, né, pelo nome, aguardar o cliente. Então, acredito que esse segmento, né, de uma instituição humanizada, de um setor humanizado, ele vai além de educação mesmo que nós temos em casa, né? Que é respeitar a pessoa, que é respeitar o indivíduo e ter sim, dar, né? Quer dizer, a dignidade no momento que mais se precisa, que é no momento da doença. Você falou sobre esse conceito de humanização que envolve desde o momento que a pessoa é recebida na recepção, né, com um sorriso, com aquele acolhimento que sem dúvida faz toda a diferença. Essa humanização também, ela pode estar ali naquele cafezinho, na recepção, naquela bolachinha ali, naquela estrutura mesmo que o familiar, por exemplo, ou o próprio paciente, né, tem ali quando ele chega no momento da recepção, quer dizer, essa humanização também se encontra nos detalhes, professor? Perfeita esse porque a tangibilidade, né, quando nós estamos falando de estrutura, um café, uma água, né, que possa ser servido para esse cliente no momento da sua espera, do seu aguardo, após o exame de sangue, né, que a pessoa coleta e é indicada pela própria enfermagem. Por gentileza, vai até aquela, você tem lá uma bolachinha, você tem um cafezinho, não saia daqui em jejum. É importante que você tenha essa alimentação, né, após o exame. Então, sim, os detalhes, eles implicam muito no cuidado, né, dessa pessoa. Humanização, né, dentro de setores hospitalares, principalmente em momentos de crise, mas isso tem que ser geral, porque podemos pensar em algo do gênero, né? Em 2003, se eu não me engano, teve o Humaniza SUS. Então, foi um projeto, né, governamental para fazer com que os profissionais do Sistema Único de Saúde pudessem atender essa pessoa com dignidade, pudesse atender essa pessoa com respeito. Então, precisou existir um plano
para que a humanização fosse imposta. Né? Então, isso é interessante quando nós entramos, né, nesse hábito de acolher, de atender, justamente pelo fato, né, de que você necessita dar o melhor. E o melhor, provavelmente, essa água, esse cafezinho, essa bolachinha, em momentos que, óbvio, né, possa ser oferecido, com certeza fará toda a diferença em toda situação, né? Proteger esse cliente, proteger esse acompanhante, por exemplo, numa sala de raio-x, oferecer um colete protetor, pensando na proteção radiológica. E quando nós falamos em proteção radiológica, nós falamos também, né, nesse conceito de humanidade, porque você está se preocupando com o próximo. Então, essa atenção, né, de ver uma senhora andando devagarinho no corredor, oferecer ajuda, pergunte qual a situação, né, o que precisa, e não passar direto com medo que esse cliente te venha fazer perguntas. Né? Isso antigamente era muito fácil você ver isso em hospital. As pessoas olhando para lá e para cá, os profissionais passando reto, como se não vou perguntar que vai me dar trabalho. Não, é difícil você ver uma situação dessa hoje em hospitais que segue a humanização. Você viu uma pessoa perdida no corredor, o profissional para, né, pergunta, posso te ajudar? O que está precisando? E isso tudo faz parte, né? Então, a nossa característica de um hospital que você entende como humanizado significa desde os detalhes, como você citou lá do cafezinho, da água, até mesmo lá no raio-x, uma proteção radiológica. No meio do caminho, você oferecer ajuda. Isso é sempre importante. E, claro, quando o profissional chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, ele vai se sentir muito mais confortável. Sem dúvida. Professor, o que a legislação brasileira fala sobre esse tema, né? Nós temos alguma lei aí específica, até para que todos os hospitais cumpram, então, esse conceito aí que tem sido incorporado cada vez? Tá, a lei, né, a imposição, né, e isso gera desde 2003, né, quando teve o Humaniza SUS, que serve como um padrão de orientação do dever de cuidar da pessoa. Né? Então, o que nós entendemos hoje é que existe uma obrigação hospitalar no conceito de responsabilidade social, né? E não uma lei imposta dizendo é obrigado fazer acontecer, porque senão você será punido. Né? Então, há uma visão diferente de orientação hoje em dia. Então, os hospitais seguem para que o cliente seja fidelizado. Né? É estranho falar fidelização no hospital, mas nos hospitais particulares isso acontece. Né? Então, nós temos que entender que a humanização em si, imposta, ela não é. O que acontece é que as instituições perceberam que se você manter um serviço que tenha respeito à dignidade humana, com certeza você terá menos problema, menos reclamação, você terá um cliente, né, que estará estimulado à sua cura, então ele tende a render melhor, né, as orientações médicas. Então, isso tudo é positivo quando você entra nesse conceito humanizado. Falando desse momento atual, né, que nós estamos vivendo aí, com então a pandemia do novo coronavírus, na sua visão, qual que é o principal desafio, então, nesse momento, né, de crise, para que esse conceito de humanização de fato seja aplicado? Não só com o paciente, né, professora? Um outro ponto também que é o aspecto que a gente fala dessa humanização, então, com o paciente, com a família do paciente. Em contrapartida, a gente sabe que o profissional da saúde também é um momento delicado para esses profissionais, e eu acho que é muito importante a gente falar na humanização também, né, por parte aí dos órgãos públicos com esses profissionais, né? Então, como aplicar este conceito aí num momento como esse? Quais os desafios, né, implicados? Bom, quando nós pensamos nessa questão de profissionais, né, ou
em um momento como esse que estamos vivendo, né, atual, ter o cuidado com esse colaborador é muito importante. Então, por exemplo, as instituições, o que elas estão fazendo em alguns casos? Né? Elas estão fornecendo atendimento psicológico, né, para que esses colaboradores tenham, né, de certa forma, um cuidado, né, tanto com ele quanto a sua família. Porque este é um momento totalmente de estresse, né? Então, quando você tem esses momentos de estresse, o profissional acaba não atendendo corretamente, talvez pelo fato até do medo, da falta de informação. Então, dessa forma, nós podemos entrar em outro âmbito, né? O treinamento que esse profissional teve durante a sua vida, a sua jornada. Então, aí nós temos que chegar num ponto bem importante. Se você teve um gestor que realizou orientações, treinamentos, cursos, para que esse profissional, em um momento crítico, ele pudesse trabalhar com a inteligência emocional, tudo bem, esse profissional ele estará pronto para uma situação como essa, né? Agora, quando você pensa em profissionais que nunca aplicaram humanização, nunca tiveram respeito com o cliente, num momento como esse, pelo fato de nunca ter sido treinado, com certeza ele estará passando por uma situação que ele nunca imaginou. Então, acredito que esse sim terá que ter uma atenção especial, né, das instituições para que o seu psicológico esteja bom para atender, obviamente, as pessoas que precisam de socorro, né? Que é a ideia de uma crise epidemiológica como estamos vivendo. Então, essa atenção ao profissional ela é importante e as instituições fornecem, né, psicólogos para que esse estresse emocional seja, assim, de uma certa forma, reduzida. Mas nós temos que entender que estamos numa batalha, né? E sempre essa adrenalina vai fazer com que o profissional tente, de uma certa forma, se manter com uma inteligência emocional boa. O que nós tomar cuidado e o que as instituições estão observando é o depois. Quando tudo isso acabar, né, que esse estresse momentâneo que esse profissional teve, seja da possibilidade de não poder dormir, de ter que trabalhar algumas horas a mais, serviço estressante, não ver família, não ver filho. Então, acredito, né, e dentro de conversas, né, que nós temos com gestores, justamente o depois, quando acabar a crise, quando tudo se resolver, como vamos trabalhar esse profissional? Então, isso está sendo bastante discutido para que esse momento, né, da carga estressante venha decair, né, de uma maneira progressiva, com calma, para que essa pessoa tente aí, de uma certa forma, ter um autocontrole. Certo. Professor, eu acho que a gestão hospitalar ela é fundamental, né, justamente por todos esses aspectos que o senhor está colocando. A gente sabe que preparar, então, esses profissionais para esse atendimento é fundamental, quer dizer, passar todas essas orientações. O senhor acha que um dos desafios que nós temos, principalmente quando a gente fala do sistema público de saúde, a gente sabe que é um sistema que tem aí as suas limitações, né? Quer dizer, a população aí enfrenta longas filas para conseguir muitas vezes fazer um exame, há uma superlotação, a gente sabe que a infraestrutura nem sempre acaba sendo a melhor, quer dizer, o senhor acha que existe também um desafio aí no que diz respeito à questão de investimento financeiro por parte do sistema público de saúde, quer dizer, investir em treinamento, investir no funcionário mesmo, né, que a gente está falando aqui, para ter essa gestão aí mais bem pontuada, quer dizer, esse também acaba sendo um desafio? Sim, esse é um desafio, obviamente, da Secretaria de Saúde daqui para frente, né? Porque quando nós falamos hospitais particulares,
você tem basicamente um treinamento obrigatório. O profissional ele precisa seguir aquela doutrina daquele hospital e pronto, se ele quiser continuar trabalhando lá. Numa instituição pública, você tem, fora os contratados, você tem, obviamente, os concursados. E se você não tem um plano de carreira, obviamente, esse profissional, a tendência é ele não ir atrás, mesmo porque o salário às vezes não permite. Então, conclusão, as instituições públicas, sim, devem ter uma visão especial no profissional, tem que ter motivação. A motivação nem sempre é dinheiro, salário alto, não. A motivação vai além disso. Estimular essa pessoa a fazer uma faculdade, estimular a fazer uma pós-graduação, estimular, né, diversos treinamentos com líderes, né, que de certa forma trabalha com essa questão de treinamento de pessoas, psicológico e assim por diante. Então, acredito sim que há uma falha nisso, né, e não é de hoje, isso é de anos para cá, né, não tem uma diferença muitos anos em relação a isso. Então, o profissional tende a ficar naquela mesmice, impedido, né, de um crescimento intelectual, de um crescimento aí favorável, e é óbvio que quando chega numa situação como essa, que as pessoas precisam estar treinadas, precisam estar prontas, alguns não estão, obviamente, por falta de recursos. Então, acredito sim que os desafios da nova gestão pública de saúde vai ser direcionado exclusivamente nesse ponto. Como fazer com que esses profissionais estejam sempre prontos para uma batalha, estejam sempre prontos a agir de uma maneira correta em uma crise, né, existencial como está agora. Então, tanto do seu lado, obviamente, técnico, né, da realização do procedimento, mas principalmente na questão psicológica desse indivíduo, né? Então, tem sim algumas situações que devem ser melhoradas e eu acredito muito que a partir desse momento algumas coisas vão mudar. E essas coisas que vão mudar é justamente essa parte de treinamento profissional e para o profissional é justamente essa inteligência emocional de saber agir em momentos de crise, né? Então, eu acredito muito nisso. Certo. Então, professor, qual que é o termômetro que essas instituições de saúde utilizam para avaliar esses profissionais no que diz respeito a essa humanização? Porque é o que o senhor falou, existe então esse treinamento padrão, o profissional então vai avaliar se ele quer ou não participar do que está sendo proposto, né? Quer dizer, quando ele assume aquela posição, aquele cargo, ele já então está consciente de qual é a maneira então que ele vai conduzir o trabalho dele, né? Mas eu acho que existe um passo dois, que é a instituição entender se esse profissional realmente está cumprindo então com aquilo que ele se propôs. Existe instrumentos para isso? Como é feita essa avaliação? Quando você lida com esse ponto de vista, né, você entra com algumas instrumentações de gestão hospitalar, né? Então, nós podemos citar dois exemplos clássicos. No hospital particular, obviamente, o feedback dos clientes. Então, basicamente, está ligado com o atendimento ao público, né, se essa humanização está sendo pertinente ou não. Quando você fala de uma gestão pública, né, de um setor público de saúde, basicamente, esse termômetro ele é muito difícil de agir quando você tem aquela noção de atender a pessoa, né, de ter essa questão de humanização, se está sendo colocado ou não, né? Então, basicamente, o que nós temos que entender é o seguinte, que quando você adentra uma instituição, né, e você teve todas as respostas obtidas, que é difícil numa instituição pública isso ocorrer, mesmo porque a gente sabe da deficiência que existe, né? Tanto em leito quanto em atendimento mesmo. Então, conclusão, atender por fila, isso é muito complicado. Quando você pega algumas instituições, né, algumas instituições públicas, a orientação ao profissional, vou dar o exemplo da radiologia, né? O exemplo do profissional da radiologia é, vamos atender 2, 10, 20, 50, 100. Mas aí você está colocando mais pessoas para trabalhar? Não. Então, como você quer que o mesmo profissional atenda, né, o seu suporte de 20 pessoas para atender 100? Então, isso é muito complicado, né? Quando você pega esse ponto de vista, então você foge de todos os termômetros de gestão, né,
para uma pesquisa, uma. Então, acredito que quando você tiver uma seriedade de serviço, quanto público, né, que você tem aquele profissional pronto para atender, que a demanda da sua carga horária, né, seja 4 horas, como da radiologia, 6 horas, 8 horas, não importa, né, das outras profissões, o número exato de atendimento para esse profissional e que esse profissional consiga suprir a necessidade. Dessa forma, você consegue ter um termômetro, que são os clientes falando bem, né, o feedback positivo, a fila, né, que existe de espera reduzida. Então, ou seja, acredito, né, que de uma certa forma, quando você tem essas orientações de gestão, tudo está ligado mediante a resposta do cliente, tá? Então, se o cliente está saindo com uma resposta positiva, significa que as situações estão funcionando. Se você tem clientes reclamando, tempo de espera muito longo, significa que algo tem que mudar, né? Então, a humanização ela também entra nesse conceito. Esperar 10 dias para fazer um raio-x, isso é um estresse muito grande para a pessoa, né? Sendo que é um exame que poderia ser feito basicamente na hora. Então, ali você já tem um termômetro de que algo está errado, e muito errado, né? Então, acredito sim que, mediante, né, algumas linguagens mais populares, né, não técnica, o respeito para que essa humanização venha a seguir está diretamente ligado à resposta do cliente, né? Então, é exatamente esse ponto, né, o mais popular, que nós usamos para saber se está funcionando ou não aquela gestão. Sem dúvida, professor, o senhor toca num aspecto bastante importante, que é a visão do cliente. Quer dizer, ele melhor do que ninguém pode dizer, então, se o atendimento foi positivo, se foi negativo, se foi humano, se não foi. Quer dizer, é importante que esse próprio usuário, então, seja mais participativo aí nesses processos, nesses modelos, então, em que os hospitais criam, então, para tornar, então, a humanização possível. Quer dizer, até que ponto as pessoas realmente participam? O senhor acha que poderiam participar, poderia ser mais ativo na construção dessas políticas? Perfeito. O que nós precisamos bastante, né, é orientação. Quando um cidadão ele é orientado, ele sabe dos seus direitos. E é esse ponto crucial, né, que a gente tem que entender que a resposta positiva do cidadão, né, que está sendo atendido, seja particular ou público, não importa, numa instituição, né, hospitalar, quando ele sabe dos seus direitos, obviamente ele vai imaginar que alguma coisa está certa ou alguma coisa está errada, né? Então, a participação do cliente é essencial para que a humanização funcione. Aqueles papeizinhos que tem nas recepções, deixa aqui seu comentário, deixa aqui a sua crítica, né? Precisa ser assinado, precisa ser colocadas informações. Ali nós temos, né, a parte gerencial, né, consegue determinar onde está a falha. Porque se você pega aqueles feedbacks, né, aquelas respostas do cliente, e coloca numa mesa e fala, peraí, 10 reclamaram da recepção, 2 reclamaram da parte médica e 100 reclamou do hospital em si, de toda a estrutura. Peraí, onde está o erro aqui então? Se é toda a estrutura, precisamos verificar o que está acontecendo, né? Desde da segurança lá na porta, que tem que respeitar o cliente com dignidade, desde a recepção, triagem, médica e assim por diante, né? Então, quando se tem uma resposta do cliente, obviamente tudo se resolve. Mas a resposta tem que ser muito bem sensata, né? Falar o que pensa, às vezes, é um pouco difícil, né? Não adianta chegar e gritar na recepção, fazer um barulho maior, isso não adianta absolutamente nada. O que adianta é expor a sua opinião mediante um local ou um setor, ou de uma forma, né, que realmente que vá, né, para a ouvidoria. Então, nós precisamos pensar sempre que a ouvidoria, tanto pública quanto particular, precisa estar atenta às reclamações. As reclamações são sempre bem-vindas, mesmo porque, quando nós pensamos em hospital, que é uma empresa, né, não deixa de ser uma empresa,
é diferente de você comprar ir numa empresa que vende roupa, por exemplo. Lá eu vou comprar uma roupa, o vendedor vai me atender, eu vou comprar e se der errado eu vou lá e troco. No hospital não, ele é uma empresa, né? O cliente está indo lá buscar a sua saúde, está querendo buscar a sua cura, né? Então, de certa forma, o profissional ele tem que dar o seu melhor para que aquela resposta venha a ser positiva. Não adianta o cliente depois ir embora e falar, não, agora estou reclamando que eu estou doente ainda. Isso pode ser tarde demais, né? Então, o cliente ele tem sim que expor a sua opinião de uma maneira viável, né? Então, chega na recepção, fala, por gentileza, qual o telefone da ouvidoria? Ou chega lá naqueles papéis que existem, né, de feedback de cliente, de resposta, e anota qual a sua crítica, qual a sua reclamação, mas sempre, né, está direcionado a uma ouvidoria importante para que as coisas funcionem. Mas sempre de uma maneira cômoda, confortável, sem estresse, porque com estresse, obviamente, não se resolve nada, né? Então, o cliente, sim, ele tem que estar apto das suas orientações, né? E precisa de orientação para que ele exija, sim, o seu bom atendimento. Mesmo porque, né, pelo Código de Defesa do Consumidor, o cliente, quando entra no hospital, ele é institucionalizado. Então, ele tem todos os direitos adquiridos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, não importa, né, de certa forma, que aquele hospital atenda bom ou atenda de forma ruim, né? O cliente tem que saber seus direitos para que ele possa fazer as reclamações necessárias. Então, hoje em dia, não se fala mais paciente, já faz alguns anos, né? Não é mais paciente, você é um cliente, porque você é institucionalizado e dessa forma você tem os seus direitos adquiridos, né? Então, com respeito, dignidade, saúde e assim por diante, né? Que são as informações que o SUS, né, fornece para nós em relação ao cuidado com a pessoa. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, por todas as suas contribuições aqui para o nosso programa, foi muito importante. Então, tudo que o senhor trouxe aqui para a gente, nosso tempo é curto, então vou precisar encerrar, mas muito obrigada, professor. Muito obrigado pela oportunidade, né? Sempre que precisar, estarei à disposição para falar um pouco mais do cuidado ao cliente, que eu acho que isso é o mais importante dentro de toda uma instituição hospitalar. E, obviamente, cuidado com o profissional também é sempre importante. Muito obrigado a todos. Obrigada. Bom, no programa Alesp Conecta de hoje, eu conversei com o professor e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida. Falamos sobre a humanização hospitalar em crises epidemiológicas. O programa, então, fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.